Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta aqui nesse maior evento da área de hortaliças, flores e frutas, que é a 23ª Feira de Agronegócios voltado para o HF aqui em Olambra. E nesse instante nós estamos recebendo aqui o lançamento do anuário de 2016 em tecnologia, o Anuário Brasileiro de Tecnologia em Nutrição Vegetal. Esse anuário que foi lançado aqui pela Absolo, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. E é disso que nós queremos falar agora com o professor Átila Mogor, da Federal do Paraná, lá de Curitiba, que inclusive coloca aqui um artigo nesse anuário e é uma das pessoas, dos pioneiros, na tentativa de fazer com que os brasileiros entendam que a nutrição de planta passa essencialmente pela ativação biológica do solo. E não é abandonar apenas a química, né, professor? Não é transformar a química e aproveitar só da biologia. É fazer uma união das duas alternativas. Sinergia é a palavra. Obrigado pela oportunidade. Esse anuário, apenas reforçando um pouco mais a importância desse trabalho, esse anuário compila todo o segmento de fertilizantes foliares, de condicionadores de solo e de biofertilizantes. E o tema específico da minha redação é justamente sobre biofertilizantes. Pois é, mas tanto dos biofertilizantes, ativadores de solo, a dúvida é o seguinte: nós vamos abandonar a química, o fertilizante químico, a ureia, vamos dizer assim, né, a famosa ureia, para acreditar que os bichinhos do solo vão fazer a sua tarefa? Coloquei bem a pergunta, professor? Ótima pergunta. Na verdade, nós não vamos abandonar nada, nós vamos somar. A visão é adicionar. Adicionar o quê? Produtos de origem natural que tenham efeito estimulante nas plantas. Efeito que reduzam justamente as questões de salinidade pelo excesso de uso de fertilizantes, ou reduzam os efeitos do estresse hídrico por um período, né, ou calor excessivo. Então, esse conceito de biofertilizantes entra nessa linha, como uma classe de produtos de origem natural, como substâncias úmicas, extratos de alga, aminoácidos, que até hoje na legislação são contemplados como aditivos de formulações com fertilizantes, mas com o desenvolvimento de tecnologias na classe de biofertilizantes passam a adquirir um protagonismo muito maior, porque não relacionam especificamente com a parte nutricional, mas muito mais com a parte biológica, de estimular a planta a responder a esses desafios que as mudanças climáticas e o manejo, muitas vezes, do excessivo uso de fertilizantes impõem ao sistema de produção. Vamos dizer assim, para eu entender, é superar tipo as barreiras do alumínio no solo, utilizando a biologia. Assim, como a minha especialidade é horticultura, e aqui nós estamos numa feira de horticultura, um dos grandes problemas é o excesso do uso de fertilizantes em condições de ambiente protegido ou em ambientes de cultivo de solo protegido com plástico, por exemplo, fertirrigação. Então, esses produtos biofertilizantes, eles não têm um efeito direto na correção, por exemplo, do nível de alumínio. Aí seriam os corretivos clássicos, né, o calcário. Mas ele teria um efeito em reduzir o dano que a salinidade traz ou que o excesso da condutividade elétrica traz na solução do solo. Mas o senhor está dizendo para o produtor não abandonar completamente aquilo que ele vem fazendo, é juntar. Exatamente. O foco é otimizar, utilizar aquilo que a natureza nos oferece de produtos naturais que vão melhorar ainda mais a performance e o desempenho dos cultivos e da fertilização convencional. Professor, posso fazer uma pergunta que o senhor vai se ofender? Mas não me ofendo. Isso não é conversa de natureba, não, dizendo aquele pessoal que só pensa na natureza e tal, mas tem que se preocupar com a eficiência. Como é que é, professor? Na verdade, são coisas que não se separam, né? Ainda mais com tudo que a gente vê hoje de conceitos de sustentabilidade cada vez mais presentes, rastreabilidade, não estou nem falando em produção orgânica, estou falando em rastreabilidade, sustentabilidade dos sistemas produtivos e estou falando em economia, então sustentabilidade também financeira. Um produto de origem natural da classe dos biofertilizantes, ele pode otimizar o uso dos fertilizantes sintéticos, então isso é só vantagem. E outra, né? Nós fazemos parte da natureza, então vamos usar a nosso favor. Então assim, professor, não que a gente descobriu a roda agora, mas nós estamos num momento de uma evolução, de uma transformação, de um fenômeno, a começar pela própria frequência das pessoas aqui na Hortitec, uma multidão atrás de novas
informações. Então, assim, o alerta e a sugestão que nós damos para os produtores é prestarem atenção nas novas tecnologias, olhar, experimentar, pesquisar, por exemplo, os efeitos dos aminoácidos e para ir para frente, professor. Na verdade, a linha biológica, se a gente observar, a maioria das empresas de qualquer perfil, classicamente de nutrição ou que já trabalham com proteção de plantas e defensivos agrícolas, o espaço dos produtos de origem biológica cada vez aumenta mais no portfólio dessas empresas. Então isso é sinal do quê? Que a biologia e a natureza estão trabalhando a favor do agricultor e cada vez ganhando mais protagonismo. Professor Átila, para encerrar a nossa conversa, olhando para a câmera, qual é a sugestão, qual é a sua mensagem aos produtores a partir de todas as pesquisas que vocês fazem até chegar esse momento aqui do anuário? O que o senhor diria para os nossos telespectadores? Primeiro, parabenizar a vocês, parabenizar a feira e a mensagem que fica: venham participar, conheçam as novas tecnologias, discutam, busquem sempre estarem assessorados por pessoas da área, como agrônomos e técnicos agrícolas. E venham às empresas para entender essas novas tecnologias que estão sendo cada vez mais disponibilizadas em um número muito maior de produtos para dar suporte àquilo que a gente chama de produção sustentável, sem bicho grilo, né? A questão não é ideológica, muito pelo contrário, a questão é de sobrevivência, porque a gente tem que ter sustentabilidade ambiental, financeira e produzir sempre com mais qualidade e menos resíduo. Professor, nós estamos aqui sempre no encerramento fazendo um grito de guerra, que é meu grito de guerra tradicional, que eu acredito no nosso país. Sim. Então vamos dar um viva ao Brasil, professor Mogor? Com muita alegria, ainda mais depois das notícias recentes, duplamente viva. Então vá. Então, professor Mogor, viva o Brasil! Viva o Brasil! E vamos em frente!